A fé pode ser um farol de esperança, mas também uma sombra que encobre verdades incômodas. Em meio a textos considerados sagrados, jazem passagens que, ao longo dos séculos, foram meticulosamente selecionadas e interpretadas para sustentar um dos sistemas mais brutais da história humana, a escravidão. Este não é um debate sobre a validade da crença, mas sobre a instrumentalização de um livro para legitimar a opressão. Como um texto que prega o amor ao próximo pôde ser transformado em manual para a servidão? A resposta reside na exegese seletiva, na conveniência política e na necessidade de justificar o poder econômico. Mergulhamos agora na análise fria e objetiva de como a autoridade divina foi sequestrada para endossar a desumanização, forçando o espectador a confrontar a ambiguidade perigosa entre o que está escrito e o que foi feito em nome do céu. A linha entre a doutrina e a dominação é tênue, e vamos expor exatamente onde ela foi traçada. A instrumentalização da fé para justificar a opressão não é um fenômeno moderno. Ela se enraiza profundamente na história da interpretação textual, onde a autoridade de um livro sagrado foi habilmente redirecionada para legitimar estruturas de poder econômico e social. A questão central que enfrentamos não é se a Bíblia contém referências à servidão, mas como essas referências foram elevadas a um status de sanção divina, transformando a exploração humana em um ato sancionado pelo céu. A análise fria e objetiva revela um padrão de exegese seletiva, uma prática que ignora o contexto histórico e o espírito geral das Escrituras, para focar em versículos isolados que convenientemente apoiam o status quo. O Antigo Testamento, por exemplo, apresenta um complexo mosaico de leis sobre a posse e o tratamento de servos. Embora existam regulamentações que limitavam a crueldade e previam a libertação em certos ciclos, a própria existência de leis que tratavam seres humanos como propriedade, passíveis de herança e compra, estabeleceu um precedente legal e social para a servidão. Quando essas passagens foram transplantadas para contextos onde a escravidão era baseada em raça e exploração brutal, como no período colonial e pós-colonial, a distinção entre servidão contratual temporária e escravidão perpétua foi deliberadamente obscurecida. O que era uma prática social específica dentro de um contexto cultural antigo foi universalizado e aplicado a um sistema de desumanização em massa. No Novo Testamento, a situação se torna ainda mais complexa. Passagens como as encontradas nas epístolas paulinas, onde se instrui servos a obedecerem a seus senhores, tornaram-se pilares teológicos para a manutenção da ordem escravocrata. O apelo à obediência, destinado a manter a coesão social em comunidades cristãs primitivas sob o Império Romano, foi reinterpretado como uma ordem divina para aceitar passivamente a própria condição de escravizado. A promessa de recompensa celestial, um consolo espiritual para os oprimidos, foi utilizada como um mecanismo de controle, desviando a atenção da injustiça terrena e direcionando a esperança para o pós-vida. A teologia da resignação floresceu, alimentada por uma leitura que negligenciava os imperativos éticos mais amplos do Evangelho. Líderes intelectuais e religiosos como o Dr. Valdemar Bastos argumentaram que a escravidão, embora lamentável, era uma consequência da queda do homem e que a Bíblia, ao regulá-la, estava oferecendo o melhor arranjo possível dentro de uma realidade imperfeita. Essa abordagem, conhecida como teologia da adaptação, permitia que a estrutura econômica baseada na exploração permanecesse intacta, enquanto se vestia com um verniz de piedade. A interpretação não era neutra, era uma ferramenta de poder. A exegese seletiva funcionava como um filtro, permitindo que apenas as passagens que reforçavam a hierarquia social passassem, enquanto aquelas que clamavam por justiça, libertação e igualdade perante Deus eram silenciadas ou minimizadas. A professora Clara Menezes, em suas análises sobre a hermenêutica da opressão, aponta como a linguagem da submissão era aplicada de forma assimétrica. Enquanto a obediência dos servos era exigida como um dever sagrado, a responsabilidade moral dos senhores era frequentemente suavizada ou ignorada. O conceito de mordomia, que deveria implicar cuidado e responsabilidade, era distorcido para justificar o domínio absoluto. A Bíblia, nesse contexto, não era um texto de libertação, mas um manual de manutenção de privilégios, onde a autoridade celestial era invocada para silenciar protestos e naturalizar a desigualdade. A análise histórica demonstra que a luta contra a escravidão, em muitos momentos, não veio de uma revolução teológica interna, mas de um confronto direto com os princípios éticos universais que a própria fé professava. Abolicionistas frequentemente tiveram que lutar contra a própria interpretação dominante das Escrituras, argumentando que o amor ao próximo e a dignidade inerente a toda a criação divina eram princípios superiores a qualquer regulamento específico sobre servidão encontrado em textos antigos. O debate se tornou essencialmente uma batalha entre a letra morta da lei, convenientemente aplicada,
e o espírito vivo da justiça. O legado dessa instrumentalização persiste. A forma como textos sagrados são utilizados hoje para justificar preconceitos ou estruturas de dominação ecoa diretamente essa história. A facilidade com que a autoridade divina pode ser sequestrada para validar a crueldade humana serve como um lembrete sombrio de que a interpretação é um ato de poder. A Bíblia, como qualquer texto antigo e complexo, é um campo de batalha hermenêutico. A questão não é se ela contém a justificativa para a escravidão, mas como a humanidade escolheu ler e aplicar essas passagens, transformando um livro de fé em um escudo para a desumanização. A clareza sobre esse processo é essencial para desmantelar qualquer pretensão de que a opressão possa ter um selo celestial. A instrumentalização da fé para justificar a opressão não é um fenômeno novo, mas sua aplicação sistemática na escravidão revela um padrão preocupante de manipulação teológica. Quando examinamos a exegese que sustentou o sistema escravista, notamos uma profunda desconexão entre os princípios éticos centrais das Escrituras e as interpretações adotadas por aqueles em posições de poder. A narrativa que se consolidou não era a da libertação, mas a da manutenção da ordem social, onde a submissão era elevada a um mandamento divino. A complexidade reside no fato de que os textos sagrados, escritos em contextos históricos radicalmente diferentes, foram transplantados para realidades sociais que exigiam uma leitura crítica e contextualizada, algo que foi deliberadamente evitado. A teologia da resignação, como defendida por figuras como o Dr. Valdemar Bastos, operava sobre a premissa de que a estrutura da servidão era um mal inevitável, uma consequência da imperfeição humana, e que a Bíblia, ao oferecer diretrizes sobre como gerenciar essa servidão, estava, na verdade, mitigando seus efeitos mais brutais. Essa visão, contudo, ignora o imperativo maior da dignidade humana, intrínseco à própria concepção de ser criado à imagem de Deus. Ao focar nas regulamentações sobre a conduta de servos e senhores, desvia-se a atenção da proibição fundamental da apropriação do corpo e da vida de outro ser humano. A teologia da adaptação transformou o texto em um manual de gerenciamento de mão de obra, em vez de um chamado à transformação moral. A professora Clara Menezes destaca a assimetria na aplicação desses textos. Enquanto a obediência era exigida dos oprimidos como um dever quase sagrado, a responsabilidade dos opressores era frequentemente diluída em conceitos vagos de mordomia. A mordomia, que deveria implicar cuidado e responsabilidade pelos recursos confiados, foi pervertida para justificar o domínio absoluto sobre vidas humanas. A linguagem bíblica sobre hierarquia, originalmente destinada a contextos específicos de relações sociais antigas, foi universalizada e rigidificada para legitimar um sistema de exploração econômica brutal. A interpretação seletiva funcionou como um mecanismo de defesa para a elite, permitindo que a fé fosse usada como um escudo contra a acusação de injustiça. Essa leitura seletiva priorizava passagens que pareciam endossar a servidão, ignorando ou reinterpretando violentamente os textos que clamavam por justiça social, equidade e libertação. O cerne da questão hermenêutica é a escolha de quais princípios éticos prevalecem. Quando a letra da lei antiga, convenientemente aplicada, é colocada acima do espírito da justiça e do amor ao próximo, o texto sagrado é cooptado para fins contrários aos seus princípios mais elevados. Os abolicionistas, em muitos momentos, não estavam lutando apenas contra sistemas políticos e econômicos, mas contra uma interpretação teológica estabelecida que havia se tornado dogma. Eles tiveram que argumentar que a dignidade humana, como fundamento da criação, era um princípio inegociável que invalidava qualquer regulamentação que permitisse a escravidão. A batalha hermenêutica sobre a escravidão não foi resolvida pela descoberta de um novo texto, mas pela aplicação de uma ética mais rigorosa e contextualizada. A análise histórica demonstra que a libertação veio quando a interpretação da fé se alinhou com a consciência moral universal, reconhecendo que a opressão de um ser humano por outro é uma afronta a qualquer conceito de divindade justa. O legado dessa instrumentalização é visível hoje na forma como textos religiosos são distorcidos para validar preconceitos e estruturas de dominação. A facilidade com que a autoridade divina pode ser sequestrada para mascarar a crueldade humana é um lembrete constante da necessidade de uma leitura crítica e engajada dos textos sagrados. A Bíblia, um compêndio de complexidade histórica e teológica, tornou-se um campo de batalha onde a fé é usada tanto para oprimir quanto para libertar. A questão central permanece: a justificação da escravidão foi uma verdade intrínseca ao texto ou uma distorção conveniente imposta pela necessidade humana de poder? A evidência histórica aponta para a segunda opção, revelando como a interpretação seletiva pode transformar um livro de fé em um instrumento de desumanização.
A clareza sobre esse processo é fundamental para entender como a religião pode ser usada para consolidar privilégios e como a luta pela justiça social muitas vezes exige um confronto direto com as interpretações dominantes da tradição. A análise exaustiva da instrumentalização bíblica na justificação da escravidão converge para uma conclusão inegável. A opressão jamais residiu na essência imutável do texto sagrado, mas sim na maleabilidade da interpretação humana, moldada por interesses de poder e estruturas econômicas vigentes. O que testemunhamos ao longo dos séculos não foi um endosso divino inequívoco à posse de um ser humano por outro, mas sim um sequestro hermenêutico. Líderes e intelectuais, munidos de autoridade religiosa, selecionaram meticulosamente versículos, descontextualizando-os de seus ambientes históricos e culturais originais, para construir uma teologia de conveniência. Essa exegese seletiva agiu como um verniz de santidade sobre a barbárie, transformando o livro que inspira a libertação em um manual de controle social. A força motriz por trás dessa distorção era a manutenção de um status quo lucrativo, onde a fé servia como o mais eficiente dos mecanismos de controle ideológico. A Bíblia, em sua totalidade, apresenta um arco narrativo que, em seus princípios fundamentais de justiça, equidade e a sacralidade da vida criada à imagem do Criador, confronta diretamente a escravidão. Contudo, a conveniência política sempre se mostrou mais persuasiva do que a coerência teológica. O peso da tradição interpretativa, quando ancorada no privilégio, tornou-se uma barreira quase intransponível para a verdade ética. A luta abolicionista, portanto, foi duplamente árdua, não apenas contra as correntes físicas, mas contra as correntes conceituais forjadas pela própria fé. Foi necessário um ato de coragem intelectual e moral para reverter a lente, insistindo que a lei do amor e a dignidade inerente superavam qualquer regulamento transitório ou qualquer interpretação que permitisse a desumanização. A resolução desse dilema histórico não reside em descartar o texto, mas em reavaliar a autoridade de quem o interpreta e com qual propósito. A lição perene que emerge deste confronto é a vigilância constante contra a cooptação da espiritualidade para fins seculares de dominação. A fé, quando desprovida de um compromisso inabalável com a justiça para todos os marginalizados, corre o risco perpétuo de se tornar cúmplice da opressão. A ambiguidade que permitiu a legitimação da escravidão sob a bandeira da divindade é um espelho sombrio da capacidade humana de justificar o injustificável. O legado dessa manipulação ressoa hoje, exigindo que cada geração separe o dogma conveniente da verdade libertadora. A verdadeira medida de uma fé não está na sua capacidade de impor ordem, mas na sua inegociável dedicação à libertação de todos os cativos, sejam eles acorrentados fisicamente ou presos por interpretações distorcidas que ainda hoje buscam justificar hierarquias injustas. A história demonstra que a justificação divina para a escravidão foi uma construção humana, uma falha monumental de aplicação ética que manchou séculos de devoção. A clareza final é que a Bíblia, quando lida sob a luz da justiça plena, não oferece salvo-conduto para a crueldade. Ela exige a emancipação. O texto sagrado, em seu potencial mais elevado, é um catalisador para a liberdade, e qualquer leitura que o reduza a um instrumento de servidão é fundamentalmente uma traição aos seus princípios mais profundos e universais. A desconstrução dessa falácia histórica é um imperativo ético contínuo, um lembrete de que a interpretação religiosa deve sempre se curvar à primazia da dignidade humana, inegociável e absoluta. O silêncio sobre a injustiça, mesmo que vestido em vestes de santidade, é a perpetuação da própria escravidão conceitual que este estudo buscou desmantelar. A verdade se impõe. A justificação para a opressão nunca foi divina, foi puramente humana, convenientemente vestida com um manto celestial para garantir sua aceitação e longevidade. Se essa verdade incômoda sobre a Bíblia te impactou, inscreva-se e deixe seu like para mais revelações profundas.